Olá, pessoal, bom dia. Continuando aqui, esse é o segundo encontro ao vivo, né, da leitura do Raízes Profundas. E aí o nosso objetivo, né, mesmo que eu esteja sozinho por aqui, que eu consiga manter esse dia e esse horário para que a gente possa ter um fluxo de leitura. Desde já adianto que próxima terça é um dos dias que eu não vou conseguir fazer, porque eu estarei em um compromisso, tá? Mas aí eu quero me comprometer de mesmo assim ler na próxima semana aqui com vocês em algum momento e disponibilizar no YouTube. Então, se você está vendo esse vídeo no YouTube, seja bem-vindo, peço que você compartilhe, que você comente, que você curta, porque esse é um material exclusivo. Se você procurar no YouTube, leitura do livro Raízes Profundas, você não vai encontrar nenhum terapeuta ericksoniano fazendo esse trabalho que eu faço de compartilhar literatura sobre o trabalho do Erickson. Normalmente você encontra reflexões, aulas, cursos online, pagos e gratuitos, mas essa caminhada teórica você não vai encontrar, porque eu tenho essa conexão com esse arcabouço teórico e gosto muito de fazer movimentos como esse. Já li o livro Minha Voz Irá Contigo em um formato semelhante, e agora estamos lendo o livro do O'Hanson, né? Do William Hudson O'Hanlon, perdão, em que a gente vai que ele vai comentar sobre o trabalho do Erickson. Não é um autor tão conhecido, né, no universo da hipnose ericksoniana, mas é alguém que conviveu com o Erickson sendo seu aluno, inclusive. Compartilhar aqui a tela com você, como você já está acostumado, ok? Vou maximizar aqui. Orientação, sim, perdão. Nós fizemos o seguinte, ó, no encontro passado, o William, ele coloca os fundamentos da concepção ericksoniana. E aí ele coloca orientação naturalista, orientação indireta e diretiva, responsividade, orientação de utilização e orientações de presente e futuro. E no nosso encontro passado, a gente viu orientação naturalista com detalhes, orientações indireta e diretiva com detalhes, responsiva, orientação de utilização, e agora a gente vai ler orientação de presente e de futuro, tá? Então vamos lá. É possível que Erickson não tenha sido. Deixa eu pegar aqui a ferramenta para marcação. Sinto muito aí a demora. Pronto. Vamos lá. Deu certo e depois sumiu de novo. Agora sim. Beleza. É possível que Erickson não tenha sido o primeiro terapeuta para fazer a psicoterapia uma orientação mais voltada para o presente, para o aqui e agora, diferentemente da tendência histórica das escolas analítica e psicodinâmica. Só um parênteses, pessoal. Quando eu falo das escolas analíticas, é importante que eu lembre, né, que a psicanálise, ainda que tenha esse exercício, né, de falar sobre o que teoricamente foi passado, mas a gente trata o inconsciente como algo atemporal, né? Então, eu entendo quando o William coloca aqui voltado para o presente, eu entendo o que ele tá pontuando, mas, e tem diferenças, obviamente, né? Tem diferenças entre o Erickson o que o Erickson fazia e o que as escolas de psicanálise fazem. É óbvio que tem. Porém, eu quero deixar essa observação para você, né, que está aqui me acompanhando, para que seja perceptível que mesmo que tenha essas diferenças, a gente não tem apenas uma orientação voltada ao passado nas escolas analíticas, não, né? O inconsciente, por ser algo atemporal, ele acaba também sendo usado ali de alguma forma como
como uma orientação voltada para aquilo que está sendo apresentado naquele momento, tá? Então, se a gente para pensar nesse formato, o Erickson ele é sim uma referência, né? Talvez não o pioneiro, mas uma referência de trabalhar com o presente, né? Voltado para o presente. Mas, inclusive, um documentário que é feito sobre Lacan fala sobre essa orientação dele também, né? Esse foco no presente e essa orientação para o futuro. Então, a gente tem que ter cuidado nesse momento, nesse comentário do William, porque, sim, existem diferenças, mas aí é importante que a gente lembre que a grande diferença era que o Erickson, ele se pautava muito no presente, e montava estratégias não para que a pessoa descobrisse o que estava acontecendo, mas sim que ele conseguisse comunicar com o inconsciente desse sujeito, tá? Aí o William continua, mas é quase fora de dúvida que ele foi o pioneiro na introdução de uma orientação de futuro nesse campo. E aqui, de novo, pessoal, esse primeiro parágrafo a gente vai investir muito tempo, porque eu entendo quando o William coloca isso, é porque assim, ó, o Erickson ele foi o terapeuta que fez de maneira mais caracterizada esse movimento, né? Foi ele quem fez esse processo de uma forma muito caracterizada. Então ele fazia projeção para o futuro, né? Através das técnicas de hipnose. Ele fazia uma espécie de construção de comportamentos como uma tarefa terapêutica, né? Mas eu não posso dizer que outras abordagens terapêuticas também não tinham esse processo de futuro, tá? O que existe é que ele fazia isso de uma maneira muito caracterizada, era mais, não tem quando você vai fazer uma charge, né? Um desenho de uma pessoa, né? E aí você faz ampliando as características principais dela, né? Então, dessa forma, por exemplo, quando eu estou usando máscara, algumas pessoas me reconhecem, é difícil reconhecer as pessoas de máscara, né? Mas algumas pessoas me reconhecem por causa do cabelo ou por causa do óculos, enfim. Então, tem características, se fossem fazer uma charge minha, provavelmente exagerariam no cabelo. Então, o Erickson exagerou nessa orientação de futuro, né? O Erickson, ele ampliou esse processo, mas não significa dizer que outros terapeutas, ou até mesmo outras abordagens, não ponham um pé nesse processo, né? Mas eu entendo quando o William coloca dessa forma, tá? Porque, de fato, o Erickson, ele estava muito da abordagem do Erickson era orientada para isso, né? Era orientada era extremamente presente e orientada para o futuro, tá? Beleza. Daí ele prossegue. Não lhe interessava a arqueologia psicológica. O que é isso? Não interessava ao Erickson ficar escavando o passado das pessoas, o que era que tinha acontecido, como que tinha acontecido, quais as pessoas que estavam envolvidas naquilo. Então, o Erickson ele tinha uma leitura desse processo muito rápida, muito ampla, muito funcional. Era impressionante como o Erickson fazia esse movimento de traçar hipóteses e rapidamente começar a testá-las com metáforas, com linguagem simbólica, com comunicação para o inconsciente. E aí ele ia sempre voltado, ele entendia que esse sintoma, essa dor, esse sofrimento vinha de algum lugar, mas ele não se interessava por esse lugar de onde isso vinha. Ele focava em como retomar a autonomia do sujeito, né, no presente e voltado para o futuro, tá? Texto. Ele procurava afastar as pessoas do passado, colocando-as diante do presente e do futuro, dimensão na qual podia abordar os problemas de maneira mais adequada. O que se busca primordialmente em psicoterapia, escreveu ele, não é o esclarecimento do passado imodificável. Recorre-se a ela
por insatisfação com o presente e pelo anseio de melhorar o futuro. Erickson escreve isso, né? Os autores que trouxeram o texto dele, né? A PUD é quando eu tenho Erickson citado nesse livro aí do Watzawick, Wickland e Fish. Não se pode mudar o passado, disse ele, mas apenas a interpretação e o modo de encará-lo. E até isso se modifica com o decorrer do tempo. Consequentemente, no melhor dos casos, as formas de encarar e interpretar o passado só têm importância quando embrutecem a pessoa numa certa rigidez. Vive-se no presente, com vistas no futuro. A psicoterapia, portanto, orienta-se acertadamente para a vida aqui e agora, ao preparar o amanhã, o mês seguinte, o ano que vem, o futuro, que em si mesmo imporá muitas mudanças no funcionamento da pessoa, em todos os níveis do seu comportamento. Isso é muito importante, pessoal. Ontem mesmo eu fazia uma mentoria, né? Eu ministrava uma mentoria pelo IOD, né? Lá em Chapecó. Eu sou professor do curso de constelação deles, né? Da formação. E eu dizia isso, assim, né? Olha, quando a gente estuda essas abordagens, a gente tende quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente querer dar uma aula para nós mesmos. Então a gente diz assim: o que é que está acontecendo comigo? Eu estou passando por esse adoecimento, ou por esse sofrimento, ou por essa dor. Já sei, é porque em tal situação eu não respeitei tal hierarquia, ou porque eu tenho conflito, ou porque com a minha mãe, ou porque eu tentei me tornar pai do meu pai. E aí a gente fica meio que nesse movimento de dar aula para a gente. E nesse processo é como se a gente tivesse querendo ensinar uma pessoa a, a dar um ponto numa ferida profunda. Imagina que uma pessoa chegou com a perna... Imagina que você cortou a perna profundamente, está lá sangrando, sangrando, sangrando. E aí você quer dar o ponto na sua perna, né? Então, vai ser um trabalho árduo e quase desnecessário, porque mesmo que você consiga terminar de dar o ponto, o risco daquilo sair mal feito, ou de você não ter feito as etapas necessárias para aquele corte se recuperar rapidamente, é enorme. Então, olha que interessante, quando a gente estuda essas áreas, a gente ter a certeza de que essas informações que eu recolhi, que eu estudei, que eu aprendi, estão em mim, e confiar que a minha mente vai conseguir fazer o melhor trabalho possível com isso, e acalmar esse movimento de querer me ensinar a fazer isso, simplesmente acalmar e confiar no meu inconsciente, confiar na minha mente, e meditar ali por 5 ou 10 minutos, deixando que essas informações se acomodem, que elas se organizem por si mesmas, e deixar que o aprendizado surja depois. Tirar esse excesso de pensamento, de explicação, de conteudismo, e deixar que as coisas surjam depois, é esse movimento de viver no presente com vistas no futuro. É isso que nós, que trabalhamos com terapia ericksoniana, é importante que a gente aprenda a fazer. Que a gente aprenda a deixar que algumas informações pousem, repousem, caiam, se acomodem dentro da gente, para que a gente consiga, e dentro do cliente, no caso, né, para que o cliente consiga recuperar a autonomia, para que o cliente consiga ter essas mudanças refletidas em ações, em comportamentos. Então, é a história da mudança de dentro para fora. Né? É uma mudança que se revela. Eu ajudo o cliente a ajustar algo nesse inconsciente internamente, e isso se revela, isso é exposto, isso se mostra a partir do movimento do dia a dia. O cliente percebe a mudança, ele não se esforça para mudar. Esse é uma das mudanças mais ricas que nós conseguimos construir
no movimento da terapia ericksoniana, né? Carlota está dizendo que ontem refletiu exatamente sobre isso. E olha que sincronicidade, porque ontem Carlota não estava no grupo e eu falei isso à noite. Então, não sei se ela também pensou sobre isso à noite, né? Mas era ali por volta, a mentoria foi de 7 às 9, então tá aí, ó, ela respondeu. Então, existem essas conexões inconscientes. Carlota não estava no grupo ontem, né? E ela refletiu algo semelhante, o que eu estava falando com outro grupo, e ela é aluna da formação, muito provavelmente por isso que essa conexão existe, né, dela, da minha formação de hipnose ericksoniana. Então, perceba que olha que interessante, desculpem pausar aqui a leitura, mas esse exemplo é incrível mesmo. Olha que interessante, como a conexão inconsciente existe. E não é nada místico, mágico, sobrenatural, não. Olha que interessante. Carlota tem eu e Carlota temos uma conexão, porque o meu grupo de estudo de hipnose ericksoniana, os meus estudantes, né, a turma 1 e 2, nós fazemos esses movimentos de conexão frequentemente. Nós temos encontros, a gente teve a oficina de metáfora, a gente vai construindo essa interação inconsciente. E aí ontem, do nada, sem saber por quê, ela parou de noite e deu vazão, ó, acalmou os pensamentos, o excesso de raciocínio, e deu vazão a algo que veio de um estímulo inconsciente. E que estímulo inconsciente foi esse? Aquilo que eu estava falando em outro grupo. Mas aí, quem me dirá, porque aí é incerto, que aí eu não sei explicar, porque não temos instrumentos para medir isso, mas quem é capaz de dizer que aquilo que eu estava comunicando era simplesmente uma organização do meu pensamento? Eu acredito que não. Eu acredito que eu estava ali manifestando algo do inconsciente, que provavelmente tinha conexão com aquele grupo, que tinha conexão com o grupo que estava com o grupo dos meus alunos, meus estudantes de hipnose ericksoniana, que é algo que eu tenho focado muito, e é algo que eu falei ontem durante o dia inteiro sobre o meu curso de formação de hipnose ericksoniana, porque a gente está numa fase de planejamento de 2022. Então, a Erickson trabalhava com essa ideia de devolver ao cliente a capacidade de perceber esses movimentos inconscientes que a gente chama muitas vezes de intuição. A gente acha que a intuição é a gente receber magicamente algo que vem, né, de algum lugar e tal. E, na verdade, a intuição, na minha leitura, a partir do estudo de Erickson, nada mais é do que um processo inconsciente, uma informação inconsciente. Então, eu estudo e eu leio para que esses estudos e essas leituras encontrem um lugar dentro de mim e, sempre que necessário, eles venham intuitivamente à minha tela mental, ao meu pensamento, para que eu utilize com o cliente ou com o paciente. Esse é o movimento, né? E aí eu sei que o nosso objetivo é o livro, né? Mas eu não podia perder essa possibilidade de comentário, porque foi muito interessante, né? Perceber aqui na prática como essas coisas funcionam, né? Mas vamos prosseguir aqui. De certa forma, poder-se-ia dizer que Erickson não se orientava para o problema, mas sim para a solução. Não concordava que se lançasse o olhar para o passado em busca das raízes do problema ou das limitações que a pessoa apresentava. Erickson se norteava para as soluções e as forças de que a pessoa dispunha na atualidade, ou que pudessem ser desenvolvidas e utilizadas no futuro. Para deixar bem claro, pessoal, o Erickson acreditava que aquilo que você estava vivendo, sofrendo hoje em dia, era fruto de algo do passado, sim. Ele acreditava nisso, é tanto que o William coloca aqui, né? Ó, ele não concordava que lançasse o olhar para o passado em busca das raízes do problema. Então, as raízes existiam. As raízes existiam. O que o Erickson defendia era que não adiantava o cliente, o paciente, ficar lá
procurando explicar o motivo daquilo ter acontecido. Que não adiantava o paciente ficar querendo, eu e o paciente, o cliente e o terapeuta, ficarem procurando essa raiz. Que o mais importante era entender que essa raiz existe, porém, recuperar as forças e a capacidade criativa para solucionar aquilo, para que o próprio cliente conseguisse lidar com essa raiz inconsciente de uma outra posição, de um outro lugar. Então, não é a resposta não está na mente consciente para o Erickson. Por isso que para ele não tem efeito ficar lá procurando o motivo ou ficar explicando essas raízes, né? Para o Erickson, ele entendia que o movimento é fazer com que eu consiga devolver ao sujeito a força e a capacidade criativa para encontrar soluções, e ele sozinho consiga ajustar a partir de estímulos meus esse processo inconsciente, ou reenquadrar, ou ressignificar esse material inconsciente que deu origem a essa dor, a esse sofrimento, a esse adoecimento, a esse sintoma, tá? Então, só para deixar muito claro para vocês, isso aqui é um dos temas da aula, inclusive da minha formação, porque é um tema relativamente complexo, mas como esse vídeo também vai para o YouTube, então deixa eu só fazer aqui um esquemazinho rápido, que então aqui, ó, digamos que eu tenho aqui uma barreira, digamos que eu tenho aqui todo esse pedaço aqui da mente inconsciente, e digamos que eu tenho aqui esse pedacinho da mente consciente. Eu não vou entrar nas nomenclaturas da psicanálise nem nada, tá? Vou só explicar aqui baseado nesse trecho do livro. Então, Erickson acreditava que aqui tem um sintoma, uma dor, um sofrimento. Vou até tirar o nome de sintoma para não confundir. Digamos que aqui tem um sofrimento, ó, um sofrimento, beleza. Uma insatisfação, qualquer coisa que seja. Esse sofrimento, ele está se manifestando conscientemente. Ele tem raízes no inconsciente, tá aqui, ó, no inconsciente e no passado do sujeito, inclusive, né? Beleza. Então, o Erickson, ele não trabalhava para trazer isso à tona, não. Para a gente explicar o que é, não. Erickson, ele trabalhava para que a pessoa recuperasse suas forças e sua capacidade de pensar em soluções. Só que como é que ele fazia isso? Ele fazia através de uma comunicação, então está aqui o terapeuta, ó. Então ele estimulava uma comunicação que ia direto para o inconsciente, para que o próprio inconsciente começasse a processar e organizar essa informação aqui, ó. Então, uma vez que o próprio inconsciente do sujeito reposicionava isso que deu origem ao sofrimento, fazia com que essa mensagem fosse desnecessária e começasse a quebrar esse caminho. Uma vez que esse caminho fosse sendo desconstruído, o sofrimento também não precisaria mais existir. Então era isso, assim, o Erickson acreditava que o processo era esse. Não era explicando através da consciência por que é que isso aconteceu que a terapia se dava, mas sim estimulando o inconsciente através de metáforas, de uma comunicação simbólica, para que o sujeito conseguisse recuperar essa força e que ele conseguisse reenquadrar tudo que acontece com ele ou tudo que acontecia com ele, tá? Ok, pessoal. E aí, então, nós vamos, né, só fechando, o William, então, trouxe esses 5 fundamentos para a concepção ericksoniana que a gente finaliza com esse texto agora. A orientação naturalística, orientação indireta e diretiva, responsividade, orientação de utilização e orientações de presente e futuro. E aí esses textos, né, esses tópicos estavam num texto chamado As Raízes de um Psiquiatra Inovador. Agora, nós vamos para o texto chamado Características Distintivas, as posições do terapeuta.
Então, esse livro ele é muito voltado para quem está estudando Erickson, no propósito ou na pessoa que já é terapeuta que quer agregar os conceitos do Erickson, ou a pessoa que está querendo se tornar terapeuta, ou a pessoa que não quer atender ninguém, mas quer compreender um pouco mais a si mesmo, ou compreender um pouco mais as pessoas ao seu redor, tá? Então, esse texto vai ser muito voltado à posição do terapeuta, né? Quais são as características de um terapeuta ericksoniano e que posições são essas? A primeira posição é a de flexibilidade. Erickson disse assim, ó, cada pessoa é um indivíduo. A psicoterapia, portanto, deveria ser formulada para fazer frente à singularidade das necessidades do indivíduo e não esquartejar a pessoa de modo a encaixá-la no leito de Procusto de uma teoria hipotética do comportamento humano. O leito de Procusto, a gente já viu aqui mesmo nesse livro, né, que uma metáfora, né, uma simbologia que dizia que o Procusto ele tinha uma cama só, de um único tamanho. E as pessoas que deitavam nessa cama, para que pudessem caber na cama, ele cortava o que sobrava, né? Então, cortava os pés das pessoas, as pernas das pessoas, para elas caberem dentro da cama. Em vez de flexibilizar a cama, eles adaptavam a pessoa que estava deitada na cama, né? Claro que isso é só uma metáfora, mas é uma ótima metáfora para o trabalho do Erickson, porque o Erickson diz assim, em vez de você ter sua teoria e querer encaixar a pessoa na tua teoria como terapeuta, por que não adaptar a tua teoria ao sujeito, né? É muito importante, pessoal, que vocês saibam que quem mais sabe sobre você é o terapeuta e tem alguém que você está atendendo. O maior conteúdo, a maior informação, o maior receptáculo de dados daquela relação não está em mim como terapeuta. Quem mais sabe ali naquela relação é o sujeito. Quem mais sabe sobre si é o sujeito, é o paciente. Agora, muitas vezes ele não sabe que sabe, porque muitas dessas informações estão no inconsciente. Então, eu, como terapeuta, devo respeitar isso, devo partir desse princípio de que o sujeito tem em si toda a informação necessária para lidar com aquilo que hoje está se manifestando em sofrimento. O meu trabalho é só conectar a mente consciente a esses recursos internos. É só isso que eu faço como terapeuta ericksoniano. Então, eu parto dessa lógica. E para mim é muito confortável pensar assim, porque o próprio Jung, que é um outro terapeuta que me influencia muito, né, um analista, ele criou a psicologia analítica, né, é um médico que criou a psicologia analítica. O próprio Jung, ele coloca isso, né, de que talvez fosse interessante, não sabe se é viável nem se é possível, mas talvez fosse interessante a gente desenvolver uma teoria para cada paciente, para cada pessoa que passa na nossa frente, né? Então, olha que interessante isso, né? Então, é personalizar a terapia ao sujeito, ao indivíduo que está ali na nossa frente, né? Vamos para o texto. Milton Erickson enfatizou que o terapeuta deveria ser flexível e sua obra dá mostras da importância da flexibilidade na formulação de hipóteses e na atuação terapêutica. Ele não via vantagem alguma no casamento com as próprias hipóteses. O que o William está colocando aqui, né? Que às vezes o terapeuta ele traça uma hipótese e se agarra a essa hipótese, casa com essa hipótese e vai procurar formas de comprovar essa hipótese.
Isso também acontece muito no mundo acadêmico, né? Tem pesquisadores que traçam uma hipótese e que se agarram com ela, viram hipótese de estimação. E aí não faz sentido para a pesquisa científica se você tem algo preferido, se você prefere que tua pesquisa comprove algo em vez de simplesmente pesquisar cientificamente. E, de repente, você pode chegar à conclusão que aquela hipótese está errada e você tem que abandonar essa hipótese. Então, não faz sentido se casar com a própria hipótese. A ideia de um terapeuta é traçar hipóteses e criar métodos para testá-la. E à medida que você vai testando as hipóteses, se você vai falseando algumas, você vai descartando e vai ficando com aquelas que a princípio, podem ser adotadas como uma verdade temporária. Vale notar que, apesar de quase um século de pesquisa experimental nessa área, ainda há muito pouco consenso a respeito das causas do comportamento e da experiência humanas. Muitos garantem conhecer o sentido e a razão do comportamento dos homens, mas seus adversários ideológicos sustentam explicações e conceituações opostas e o fazem de maneira igualmente persuasiva e vociferante. Diante do estado atual dos nossos conhecimentos, parece não existir certeza alguma nesse campo da etiologia. É verdade, pessoal, que o William coloca aqui, né? Assim como existem pessoas que defendem a existência do inconsciente com vários argumentos técnicos, científicos e pilares mesmo, né, do conhecimento humano, eu concordo, inclusive, com essa linha, mas eu também tenho que admitir que existem teóricos, né, tão bons quanto que negam a existência do inconsciente e fazem uma argumentação válida. Então, não existe uma única verdade, existem processos que estão sendo desenvolvidos no que diz respeito ao desenvolvimento das emoções e do ser humano como um todo, tá? A postura adequada do terapeuta, portanto, é aquela que dá espaço a explicações, a significados e a motivações alternativas para a conduta e a experiência humanas. Considerando o atual estado de compreensão nessa área, sugeriu-se que talvez seja preferível adotar, na avaliação de hipóteses no cenário clínico, o critério mais útil e menos útil, em vez de verdadeiro e falso. Olha que legal, né? Isso é uma proposta do Bentley e do Grinder da programação neurolinguística. Então, em vez de botar lá como as hipóteses, né? O inconsciente existe, o inconsciente freudiano existe. É falso ou é verdadeiro. Não. Saber que o inconsciente freudiano existe, ele é útil nesse atendimento que eu estou fazendo agora, ou nesse trabalho que eu estou fazendo agora, ou ele não se mostra tão útil nesse atendimento e nesse trabalho que eu estou fazendo agora, né? Então, são critérios ou métodos, né, de lidar com a informação de uma outra posição, né? Em seus primeiros estudos hipnóticos, Erickson percebeu a importância da flexibilidade na conduta do terapeuta. Verificou que, se este mudar o seu comportamento e sua comunicação, isso provocará uma repercussão acentuada nas experiências dos seus pacientes. Verificou também que pequenas mudanças nas palavras, no comportamento e nas comunicações do terapeuta ou do hipnotizador, às vezes podem acarretar alterações de monta na experiência dos pacientes em transe. Então, olha que interessante, né? Às vezes, uma mudança simples, né? Uma mudança na palavra, no comportamento e na comunicação do terapeuta ou do hipnotizador. Então, eu até falo, quando eu estou dando aula, que se você quiser gesticular enquanto está conduzindo o sujeito a um estado de transe, mesmo que o sujeito esteja lá de olhos fechados e você tem o hábito de gesticular, gesticule, porque aquilo pode mudar a experiência do sujeito, mesmo que ele não esteja enxergando, tá? Erickson entendeu essa orientação a seu trabalho terapêutico. Se o procedimento que estivesse utilizando não surtisse o efeito desejado,
ele tentava outra coisa. Isso, inclusive, é um pressuposto da programação neurolinguística, né? Se o que você está fazendo não está dando certo, faça outra coisa. Não se sentia envencilhado por nenhuma teoria ao implementar tais modificações. Tinha por pontos cardeais, né, por pontos orientadores, apenas o senso de curiosidade e a flexibilidade, combinados com um aguçado senso de observação. Como diz Halley, Erickson não tem nenhum método estabelecido. Seu enfoque contempla a pessoa em particular e sua situação. Ele entende que só com a experiência é que se pode saber o que fazer com uma criança em especial. Parte do seu êxito deve-se à sua tenacidade no trabalho com o paciente. Se tal procedimento não dá resultados, ele testa outros, até que algum deles se mostre eficaz. Olha que interessante, né, pessoal? Então, ele era incansável. Erickson era incansável. E ele não tinha um método estabelecido. Ele ia desenvolvendo o método para aquela pessoa. E aqui eu faço um comentário, né, de que quando eu desenhei a formação em hipnose ericksoniana, a minha, eu tinha o objetivo, inclusive, de como fazer isso. Já que o Erickson não tem um método, o que é que eu vou ensinar para as pessoas? E aí eu fui ensinando esses pilares, esses princípios, e principalmente organizei minha formação baseada em um pilar, são 3 pilares, teoria, prática e cuidando de si mesmo. Porque eu acredito que um terapeuta que cuida bastante de si mesmo, seja vez ou outra recorrendo a colegas e a profissionais, seja aprendendo a lidar com as suas próprias questões, ele se torna um terapeuta mais habilitado para lidar também com outras situações e com outras pessoas. E para inovar e desenvolver o seu próprio método. Então, esse é um dos pontos fundamentais dentro do modelo de hipnose ericksoniana, que a gente consiga encontrar a melhor maneira de fazer do nosso próprio jeito. Tá? Beleza. Temos ainda 13 minutinhos, então vamos aqui para o tópico observação. Então, a primeira posição do terapeuta, flexibilidade. A segunda, observação. Quando você quiser descobrir coisas a respeito dos seus pacientes, observe. Observe suas atitudes. Erickson, Apud e Rosen, em 82. Está lá no livro do Rosen esse texto. Erickson era um naturalista lúcido, que não sentia necessidade alguma de ir muito mais além da observação sensória do que aquilo que se lhe apresentava imediatamente. Isso não foi o Erickson quem disse, né? Um comentário do Rossi, do Ryan e do Sharp. A única forma de entender o que está acontecendo ali na sessão é observando. Não adianta você ler um livro, não adianta você querer explicar para você mesmo, nem para outra pessoa, por que é que ela fez isso, ou por que é que ela se mexeu assim, ou por que é que ela fez aquilo. A forma é observar e colocar isso numa grande prateleira sem julgamento. E depois ir utilizando tudo isso durante a sessão. É um processo, uma sessão de hipnose ericksoniana é um processo incrível, porque a gente utiliza todas as informações desde o primeiro contato da pessoa. A gente utiliza, não é que a gente analisa, nem julga. Cuidado. Não é que você vai ser analisado ou julgado. A gente utiliza tudo o que é apresentado pelo sujeito. Cada pequeno movimento, cada pequena inspiração, cada pequena respiração, cada pequena resposta, voluntária ou involuntária, é utilizado numa sessão de hipnose ericksoniana. Erickson costumava acentuar para os seus discípulos a importância da observação, seguindo o mesmo delineamento da ênfase na formulação flexível das hipóteses. Ele também fez fincapé
no fato de que o terapeuta não conhece, com certeza, o significado daquilo que observa. Aí, ó, acabei de dizer isso, sem julgamento, viu? Então, não é atribuir significado, é observar. Atribuiu importância ao emprego pelo profissional de todas as modalidades sensoriais, sobretudo a de olhar e escutar atentamente, para captar as pistas da terapia eficaz e o modo como ela age. A linguagem do paciente, as modulações da voz, as alterações no tônus muscular e nos gestos, eis alguns dos elementos citados por ele como de observação importante. Divertia-se contando o seguinte episódio. Certa feita, solicitar aos seus alunos médicos que lhe fizessem uma descrição objetiva de um homem que estivera de pé diante deles. Erickson, preste atenção, tá? Então é isso. Descreva objetivamente um homem que está aquele homem que está de pé na frente de vocês. Erickson havia pedido ao sujeito que se posicionasse de modo que cada metade dos alunos visse um dos seus perfis. Quando o primeiro grupo disse que o homem tinha olhos azuis, o segundo reagiu afirmando que, na verdade, os olhos eram castanhos. Nenhum deles tinha razão. Para prová-lo, Erickson fez o homem voltar, mostrando que ele tinha um olho azul e o outro castanho. A mensagem era: observe e não vá além dos fatos. Então, quando eu olho um olho azul e pressuponho que o outro é azul também, eu estou indo além dos fatos, eu estou julgando. Eu poderia simplesmente dizer: este homem tem um olho azul e eu não consigo enxergar o outro. Isso é observar, tá? É igual a história do 6 e do 9, né? Então, de acordo com a posição que a pessoa está, ela vê números diferentes. Então, é isso. Essa habilidade da gente descrever apenas aquilo que a gente consegue perceber é importantíssimo. E, às vezes, nós, terapeutas, podemos até descrever o que nós estamos percebendo, mesmo que não seja visível. Quando você me fala sobre isso, eu percebo muita agitação. E aí checa com a pessoa como é que ela está se sentindo, se realmente ela está agitada ou não. A sensibilidade de Erickson às sutilezas da comunicação sobrepujava a da maioria das pessoas. Essa perspicácia incomum na observação talvez tenha se desenvolvido durante o período em que ele ficou imobilizado pela poliomielite. Nessa época, um dos seus passatempos era prestar atenção nas comunicações verbais e não verbais, já que não tinha muito onde aplicar sua mente irrequieta e diligente. Enquanto os demais membros de sua família se entregavam aos afazeres diários, Erickson contou-me certa vez que um psiquiatra fora vê-lo e lhe falou da ex-esposa. O homem alegava que, por razões profissionais, não pretendia revelar o nome da mulher a Erickson, mas deixava escapar indícios em contrário. Durante a sessão, Erickson experimentou uma necessidade insistente de chamar uma conhecida sua. Interrompeu a sessão para fazê-lo e disse à mulher que, embora seu nome fosse Cat, ele sentiu estranha vontade de chamá-la de Nancy. Enquanto dizia isso, lançou um olhar significativo para o psiquiatra que estava escutando. Quando Erickson pronunciou Nancy, o psiquiatra exclamou que esse era o nome de sua ex-esposa. Depois dessa descoberta de Erickson, o homem se abriu mais. Perguntei-lhe como soubera o nome e ele me respondeu que seu inconsciente devia tê-lo captado. Provavelmente o psiquiatra houvesse sublinhado as sílabas nem e si enquanto conversava com ele. Seu inconsciente, por meio da associação que sua amiga Cat juntara as peças. Erickson, em 77. Eu sei que a gente só tem 6 minutinhos, mas deixa eu explicar bem isso aqui. O Erickson, ele arrisca o nome Nancy, ele não diz ao psiquiatra, o nome dela era Nancy? Não. O Erickson percebe que esse nome está vindo à sua mente, e aí ele joga uma verde, né?
Se o psiquiatra não tivesse dado nenhuma resposta, o Erikson descartaria essa hipótese do nome ser Nancy e iria para um outro nome, tá? Iria testar um outro nome, até conseguir uma resposta do psiquiatra. Beleza. Primeira etapa está claro. Segunda etapa, como é que o inconsciente do Erikson captou isso? Provavelmente através da comunicação, como o William coloca aqui. Talvez o psiquiatra inconscientemente, involuntariamente, tenha falado a palavra nem, enquanto falava uma palavra, tenha destacado a sílaba nem, e em outra palavra, destacado a sílaba si. E por isso que essa mensagem pode ter chegado ao Erikson como uma das hipóteses a ser testada. Tá? Essa é uma forma de interação inconsciente entre terapeuta e cliente. Através de estímulos inconscientes do sujeito, o terapeuta também captar inconscientemente. Não é que o Erikson sabe dizer em que momento ele destacou a sílaba nem e a sílaba si. Não, o Erikson não sabe explicar isso conscientemente. Isso aqui é uma possibilidade que o William está apresentando. Tá? Halley relata outro episódio que revela os agudos poderes de observação de Erikson. Um médico residente subordinado de Erikson contou a Halley que certo dia seu chefe encontrou a esposa andando pelo hospital. Depois de conversar com a mulher a respeito de amenidades, Erikson lhe disse que, a seu ver, ela estava grávida. A esposa do seu subordinado ficou estupefata, pois acabara de sair de uma consulta ao ginecologista que, de fato, detectaram uma gravidez. Erikson comentou-lhe que havia observado uma mudança de cor em sua fronte, o chamado cloasma, que ele já notara antes nas gestantes. Erikson percebia muito isso, pessoal, as reações fisiológicas, coloração de pele, né, e tal e tal. Só que também percebam que ela estava acabando de sair de uma consulta com um ginecologista. Então, é possível que, além da cor de pele, ela também tenha dado outras pistas ao Erikson que ele foi pegando como peças e montando esse quebra-cabeça. E, de novo, perceba, ele não diz você está grávida, como se fosse uma visão sobrenatural. Erikson lhe disse que, ao seu ver, ela estava grávida. Então, percebem a diferença? Ele vai juntando uma série de informações, uma série de peças e lança como uma hipótese. Olha, na minha percepção, talvez você esteja grávida, tá? Então, é assim que a gente vai construindo o modelo de comunicação da terapia ericksoniana. Para que o terapeuta tenha uma orientação flexível e sensível, é de importância elementar que ele seja capaz de perceber em que momento se produz a resposta desejada. Muitos de nós jamais desenvolveremos o poder de observação que Erikson tinha. E é provável que também não precisemos dele na maioria das situações com que lidamos na terapia. O importante nesse caso é que a capacidade de observação configurava uma parte principal da orientação ericksoniana. A questão do que deve ser observado também é importante e será examinada nos capítulos seguintes. Que legal, pessoal! É isso por hoje, tá? Assim que concluímos aqui, eu subo o vídeo no YouTube. Se você quiser também ouvir esses encontros por áudio, a partir de hoje eu também vou disponibilizar o áudio no meu podcast, então você pode ouvir aí pelos agregadores do podcast. E na próxima terça não teremos o encontro ao vivo, porque eu vou ter um compromisso, né, com uma consultoria que eu estou fazendo. E aí o nosso encontro vai ser na quarta, dia 19, às 8h30, no mesmo horário, de 8h30 às 9h20. Eu comunico lá no grupo, tá? Para quem quiser acompanhar. O grupo lá, né, 2022 com Adamo Brasil,
Se você ainda não faz parte, responde aqui esse vídeo no YouTube, que eu deixo o link para você, tá bom? Então é isso, um forte abraço, uma ótima terça-feira para todos vocês e vamos nesse processo, nessa caminhada, nos apoiando para que a gente descubra cada vez mais os nossos recursos inconscientes e que a gente também utilize cada vez mais, explore cada vez mais esses recursos inconscientes. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!